Bom dia! Nossa, que bom dia caloroso. Que Deus abençoe cada um de nós que estamos aqui hoje, agradecendo a presença de todos vocês, da espiritualidade que preparou essa casa, desde o comecinho, dos primeiros minutos ali do dia, para que a gente possa se conectar com Jesus, se conectar com Deus, para que a gente possa respirar, né? Ter esperança no nosso coração. Eu trouxe essa palestra hoje que se chama Pensa, Vibra e Eleva-te. Essa palestra é totalmente inspirada no livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, que se chama Sinal Verde. E a última edição, na capa, é bem interessante. Está escrito assim: uma estrada para a nossa moral espiritual, para que a gente possa ter dias melhores na Terra, né? Então, hoje, a gente vai aprender um pouquinho com o André Luiz, a gente vai estudar juntos. E essa conversa é no sentido de melhorar os nossos desafios, para que a gente possa transformar as dificuldades em dias mais leves. E aí, como que a gente chega aqui hoje, né? Como que estão os nossos pensamentos nessas primeiras horas do dia que nós chegamos aqui? Nós estávamos preocupados, né, em chegar, em estar aqui hoje. E como que estão os nossos sentimentos? Eles estão alegres? Eles estão tristes? Estamos preocupados? Então, tudo isso para a gente refletir que na natureza existem flores e existem também plantas ali que têm veneno, né? E André Luiz ele já nos instiga ali no primeiro capítulo do livro ali, em uma fala de Emmanuel, que é indispensável nós esquecermos os problemas, as provações, e a gente não permitir que elas entrem na nossa alma e tornem as nossas palavras e as nossas ações infelizes. E que ideias que nós estamos alimentando dentro do nosso coração hoje? A palestra é um tratamento, né? Jesus nos convida a refletir a nossa conduta, a refletir as nossas atitudes, que muitas vezes elas nos causam sofrimento. É como se nós estivéssemos ali, em frente todo dia, à porta do bem e à porta do mal. E todos os dias a gente tem que escolher em qual porta que a gente vai passar. O espírita, ele se vê diariamente desafiado a pensar como ele vai reagir e como ele vai sentir diante do quê? Diante de tudo que ele recebe. E a gente recebe muita coisa, na verdade. Mas a gente sempre recebe coisas boas, sim ou não? Não, né? E a gente tem que estar preparado para esses momentos em que a gente não recebe as coisas boas, em que a gente não escuta aquilo que a gente pensou que iria ouvir, e muitas vezes que a gente acaba se machucando, porque Jesus ele vai nos convidar a refletir e não perdoar somente 7. A semana tem 7 dias. Seria um perdão para cada dia da semana. Estaria lindo, né? Mas Jesus nos convida a perdoar 70 vezes 7. E aí, esses 70 vezes 7, eles vão englobar ali a nossa semana inteira. E as 24 horas ali que tem no nosso dia. E olha que interessante. Hoje eu vim aqui buscar a resolução de um problema, buscar uma resposta, buscar um alívio, né? E a Aline está me falando sobre o perdão. Por que será, né? Olha só o que o André Luiz nos fala. Ao levantar-se, agradeça a Deus pela bênção da manhã. Tem manhãs que são maravilhosas. A gente acorda bem, a gente acorda disposto, mas na maioria delas, a gente acorda como? A gente acorda cansado, irritado, nervoso, preocupado, né? Então, Jesus, ele vai nos convidar a olhar para essa bênção que é a manhã, né? Quando a gente tem a espiritualidade dentro de nós, a gente tem o exercício da prece. Eu pensei,
né? Acordei, comecei ali o ritmo dos meus pensamentos, mas eu preciso vibrar. E aí o André Luiz vai falar assim, se você não tem o hábito, o exercício da oração, crie pensamentos serenos. Então, assim, Aline, eu não sei orar, mas eu posso pensar em Jesus, pensar em Maria, pensar numa música, como nós fizemos aqui, né? E por alguns momentos, antes de ir para as nossas atividades, André Luiz fala assim, levanta-te com calma. Se prepare para aquele dia, né? Porque se você se preparar, você vai estar menos ansioso, menos nervoso, menos aflito. E se você precisar acordar alguém, não puxe no pé dele. Use com bondade e gentileza. Tem pessoas que nos acordam no susto, né? Nosso coração vai lá no alto. E André Luiz fala da importância da gentileza e de nós já amanhecermos cooperando para o bem. E olha só, essa frase, ela é muito famosa, e ela faz muito sentido a gente olhar para ela todos os dias. É preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, vamos falar essa frase em voz alta? É preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, todos os dias vão ser do quê? De bênçãos, né? Independente dos obstáculos e dos desafios que a gente tem que resolver. A gente precisa nos abençoar, porque nós somos filhos de um Deus de amor e de um Deus maravilhoso. Então, André Luiz fala assim, se você tem mágoa, comece o dia do jeitinho do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Porque o sol, independente dos dias mais nublados, ele está ali. É a presença da nossa luz diária. E assim tem que ser o nosso coração. Independente da mágoa, da tristeza, da angústia, tem que sempre haver a esperança. É como aquela música do Titãs. Enquanto houver sol, ainda haverá. Então, enquanto houver luz, enquanto houver esperança, enquanto houver amor, ainda haverá qualquer coisa boa dentro de nós. E assim, o desejo é uma realização que vem antes, né? Nosso pensamento, ele vem. Então, a gente deseja. E aí a gente fica ali pensando, mentalizando com frequência aquilo que a gente deseja. E isso pode ser algo material, pode ser algo de relações, pode ser algo espiritual, pode ser o equilíbrio espiritual, pode ser a saúde, né? E essa é a mentalização, quando a gente pensa em algo com frequência, né? E assim nós vamos agindo de forma boa, com um passo de cada vez, nós vamos atraindo aquilo que é bom para a nossa evolução. Então, André Luiz vai falar assim, a forma como você pensa, como você acredita nas coisas, será. Então, se você acredita que o seu dia vai ser bom, que apesar dos seus desafios, tudo de bom pode acontecer, assim será, vai acontecer da melhor forma. Mas, se você acredita que aquilo não vai ser bom, não vai dar certo, você já está ali potencializando a força para que aquilo não dê certo. E cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que desejou hoje. Então, o futuro, gente, ele só vai vir se a gente fizer alguma coisa hoje. Se a gente amar hoje. Se a gente se libertar do que nos limita hoje. Se a gente deixar o passado para trás hoje. O futuro só vai existir daquilo que a gente plantar. E aí a gente precisa perceber se a gente está plantando ou se a gente está observando a plantação do vizinho. E esse vizinho pode ser os nossos pais, pode ser os nossos filhos, os nossos amigos, o nosso relacionamento, o nosso trabalho. Então, que a gente possa pensar, acima de tudo, no que nós podemos plantar, no bem que nós podemos fazer para garantir que a nossa vida seja boa amanhã.
E quantas vezes um problema que aparentemente não tem solução, ele pede apenas uma palavra que traga calma, para que possa ser resolvido. Quantas vezes o conflito com o outro nos afasta da solução daquilo que nós desejávamos, nos torna cada vez mais distante do nosso objetivo, por uma palavra torta. Então, para a gente refletir que, assim, a vida ela vai ser sempre resultado das nossas escolhas. E talvez ontem, por a gente não ter tido tanto conhecimento, a gente não fez boas escolhas. Mas a gente sempre pode recomeçar, porque nós viemos com o melhor corpo, com o melhor condição física, a melhor saúde, o melhor conhecimento que nós poderíamos ter para a gente dar o primeiro passo. Deus nos preparou para esse primeiro passo. E agora Ele espera que nós, através do Espiritismo, através da nossa melhora íntima, dos nossos melhores pensamentos e sentimentos, que a gente possa continuar caminhando por nós mesmos. Porque Ele vê em nós a capacidade de superar todos os problemas que nós temos. E a cruz jamais será mais pesada do que a gente pode carregar. E André Luiz fala que o pensamento vivo, ele age sobre o objetivo. Ele vai para algum lugar. Ele vai reagir sobre quem pensou. Então, se a gente pensa coisas boas, a gente vai ter uma reação muito boa. Agora, se a gente pensa negativo, a gente só vai atrair mais negatividade, que vai nos deixar muito mal. Então, tanto em relação ao bem quanto ao mal, esse pensamento vai reagir sobre nós. E aquela sentença de Jesus: aquilo que você procura, você acha, né? E assim encontrarás o que deseja. Então, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o bem? Nós estamos procurando a paz? Ou a gente está procurando só o conflito? E aí ele fala assim, que é possível que determinados companheiros nos incomodem. Mas será que a gente já viveu algum dia sem incomodar ninguém? Eu tenho em casa, não são esses, tá? Mas na casa da minha mãe tem uma cachorrinha e uma gatinha. E de vez em quando elas se estressam, vivendo ali no mesmo ambiente. Está tudo silencioso, de repente vem uma briga delas, né? Então, às vezes, a gente age assim, pelo instinto. Está tudo bem, de repente uma palavra sai, vem uma tempestade assim de sentimentos. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. E aí tem essa cachorrinha na internet, que é uma fofura, ela sempre tira fotos sorrindo. Porque André Luiz nos pergunta assim, o que mais atrai na nossa convivência com o próximo? É aquele olhar negativo, aquela cara fechada, ou aquele sorriso que não dá para resistir, aquele bom dia, que por mais atrasado que você esteja, às vezes você precisa parar para abraçar a pessoa. Então, por que a gente não pode tirar aquele estresse de chegar no trabalho, de chegar no centro, de chegar em casa e deixar na porta e entrar de um jeito mais leve, mais amoroso? E nas horas de crise, nas horas que o problema vem, será que a gente se coloca no lugar do outro? Ou será que a gente está se fechando e está achando que o outro é uma pessoa verdadeiramente ruim, causador dos nossos problemas? E isso está atrapalhando muito a gente, porque a gente está olhando por uma lente de óculos que muitas vezes está embaçada. Embaçada pelos nossos sentimentos, embaçada, às vezes, por tudo que a gente já sofreu. E aí, quando a gente tem esse encontro com o outro, como se fosse um rio, vem tudo à superfície. Então, a gente precisa olhar melhor com os olhos do amor e admitirmos que, se erramos, a gente precisa entender no erro a oportunidade de aprender. Como Jesus nos diz, né? Vá e não peques mais. Não tem problema errar. Só não cometa o mesmo erro de novo
e de novo, porque você vai acabar caindo no mesmo sofrimento. E será que também as pessoas que estão errando com você, será que elas têm o mesmo conhecimento que você tem? A mesma espiritualidade? A mesma oportunidade? Os amigos tão amorosos? A saúde que você tem? Então, a gente também tem que humanizar as nossas relações e ver que os outros são tão errantes quanto nós. E que no Evangelho, a gente, pelo menos, tem ali um roteiro para a gente continuar com a nossa cabeça erguida. E aí, André Luiz fala assim, e se essa criatura que está tão enganada pelos sentimentos, pelos pensamentos, se fosse nós? E se fosse nós ali que não tivéssemos a espiritualidade, que não tivéssemos o GESB, que não tivéssemos a dona Neuza para fazer o atendimento fraterno, que não tivéssemos nenhum apoio, como que nós nos sentiríamos? Aí, por isso, a necessidade da gente sempre trazer essa pessoa que nos angustia, que nos desafia para os nossos momentos de oração. Lembra da porta do bem e do mal? É isso. É escolher a porta do bem, mesmo diante do mal, para que a gente possa fazer a melhor escolha e nos libertar daquilo que está nos atrapalhando. E aí André Luiz fala, se perdoarmos quem nos ofende, será que amanhã precisaremos do perdão de alguém? Se a gente não perdoa quem nos ofendeu, será que amanhã, quando a gente chegar na espiritualidade, a gente vai estar ali numa posição difícil, porque essa pessoa também não quer nos perdoar, ela não quer conversar com a gente, como é que a gente vai fazer diante dessa rejeição? Como é que a gente vai reconstruir? Entende? Então, é que a gente possa tratar o outro, mesmo que o outro seja muito difícil, de novo, né? Mesmo que o outro nos cause dor, que a gente possa tratar o outro com humanidade, com amor, com a sabedoria de que aquela posição, aquele sentimento é muito temporário, de que aquele conflito vai passar. Pode estar doendo muito hoje, mas ele vai passar. E assim, a irritação ou a amargura, será que elas um dia na nossa vida já trouxeram paz? Já trouxeram felicidade? Não. A irritação, a amargura, a dor, o sofrimento, o ódio só vai nos causar mais dor. Só vai nos entristecer mais. E ele ainda vai perguntar, será que a gente não pode se elevar? Se a gente acredita que o bem vence sempre, mas como que a gente vai acreditar nessa vitória do bem se a gente não trabalhar para que isso aconteça? Se a gente não fizer uma caridade no nosso mês inteiro, se a gente não vier na casa espírita e ajudar um pouquinho, porque a casa espírita, gente, somos nós, não são as paredes, somos nós. E a casa espírita, ela precisa de cada um de nós para que ela continue funcionando, para que ela continue espiritualizando e iluminando o caminho daquelas pessoas que não têm nem, às vezes, o que comer, onde morar, o que vestir. Então, se a gente não fizer algo pela casa espírita, isso aqui que nos beneficia hoje pode ter desafios muito grandes. Então, que a gente possa entrar aqui também como pertencentes dessa casa, como verdadeiros trabalhadores do bem, fazendo um pouquinho que seja, mas fazendo a nossa parte. E aí, se a gente está positivamente ao lado do bem, André Luiz pergunta, o que a gente está esperando para fazer algo que traga bem ao outro? Se a gente quer ser uma pessoa tão boa, se a gente gosta de fazer o bem, por que não a gente ajudar um pouquinho mais? Um pouquinho mais. A gente ajudar com o alimento, a gente ajudar com o material que às vezes precisa, a gente ajudar com a rifa, a gente ajudar da nossa forma, do nosso jeito. Mas vai ser muito válido. E ninguém vai julgar. E ele fala assim, será que a gente está ajudando a tirar o mal do nosso caminho?
Ou a gente está piorando a situação através das nossas palavras e das nossas atitudes. Tem pessoas que falam uma infinidade de palavrões por minuto, né? E que energia que essa pessoa está colocando dentro dela, né? Então, a gente precisa refletir, porque as nossas palavras e as nossas atitudes são ações. E, a partir dessas ações, nós estamos vibrando. O que é vibrar? É emanar amor, como a Tânia falou sobre o Evangelho. É colocar os nossos sentimentos para fora. É colocar os nossos pensamentos em ação. Mas esses pensamentos só vão ser elevados se nessas vibrações, nessas palavras que nós estamos colocando no mundo, nessas atitudes que nós estamos tendo com as pessoas, tiver o amor. Como Paulo nos ensina sobre o amor, né? Então, que a gente possa respirar, elevar o nosso coração a Deus, elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir esse amor, e pedir essa paz, essa sabedoria, para que a gente possa acertar mais. E não nos culpar tanto pelos nossos erros, porque a gente vai ter a consciência de que estamos no caminho do bem. E assim, o julgamento dos outros ao nosso respeito não vai mais importar, porque a nossa consciência que estamos fazendo bem será tranquila. E como que a gente vai ir até a felicidade se a gente só olha para aquilo que está infeliz na nossa vida? E assim que a gente procure silenciar quando a gente não puder ajudar, porque às vezes as nossas palavras elas podem causar mais dor em quem está desabafando, em quem está sofrendo. E quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condena e abençoa. E anote, né, ele fala aqui, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, as ferramentas que nós vamos ter e os interesses, os sentimentos e a educação vão ser sempre muito diferentes dos outros. Às vezes, a gente quer que o outro pense com a nossa cabeça. Vocês já repararam nisso? Que a gente acha que poderia ser muito mais fácil se o outro fosse igual a gente. Mas é nessa diversidade de sentimentos, de pensamentos, que a gente aprende com o outro. E que a gente acaba crescendo. Porque a gente aprende o respeito, a tolerância, o amor. E saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Pois apenas Deus pode julgar o que tem dentro de cada um. Apenas Deus pode olhar no seu coração e falar se ele é bom ou não, né? Então, que quando a gente ouvir uma coisa que nos desagrada, que nos afeta, que a gente possa ter sabedoria de não adoecer por aquilo, e a sabedoria de saber que o outro, às vezes, ele também está num mar de dificuldades. E a gente é tão responsável pelos nossos pensamentos quanto pelas palavras que a gente escreve. Então, cuidado com a internet. Cuidado com os comentários, né? Nem tudo precisa de uma resposta agressiva. Pode ter um obrigado, vou aprender, vou pensar, né? Vou refletir sobre isso. Nem tudo precisa ser respondido com a mesma moeda, né? Com a mesma agressividade. E você pode claramente discordar, mas sem ofender, pois existem inúmeras formas de você ajudar alguém sem ferir, até silenciosamente, vibrando por essa pessoa. E só finalizando, cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. E quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. E Jesus nos recomendou a amar os inimigos, né? A orar pelos nossos adversários, a levar eles ao altar de Deus, né? A fim de recuperar essa relação.
imagina quem nos envolve com imenso amor. Aquelas pessoas que nos oferecem o coração. Então, que a gente tenha a sabedoria de usar os nossos sentimentos bons para os dois lados, para quem nos ama e para quem nos desafia. E aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. E o amor verdadeiro, ele ajuda sem perguntar. Ele é caridoso, ele respeita as necessidades e provações, né? Os testes das pessoas, para que a gente também seja respeitado quando a gente estiver diante desses desafios pessoais. E o amor é a força da vida. E quando a gente coloca o trabalho, a caridade, que é o amor em ação, a gente caminha cada dia mais para a nossa felicidade. Porque aqui no livro ele fala assim, que só quando a gente ama os outros e permite a felicidade dos outros é que a gente é feliz. E amanhã será, sem dúvida, um dia belo, né? Mas para trabalhar e servir a Jesus, para se renovar e para aprender, o melhor dia de todos é hoje. E a melhor hora de todas é agora. E assim que a nossa felicidade vai ser proporcionalmente e natural na mesma medida que a gente causar a felicidade do outro, né? Então, queremos ser felizes, que possamos causar a felicidade dos outros. E agora, nós vamos fazer um exercício de 2 minutinhos, é rápido. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, para vocês soltarem os braços e confiarem totalmente na espiritualidade que está aqui hoje. Você vai prestar atenção na sua respiração, no seu batimento do seu coração, que deve estar acelerado, pensando em tudo o que foi falado aqui. E você vai respirar, puxar o ar bem devagar e soltar. Vai puxar o ar bem devagarzinho e soltar. Vai puxar o ar novamente e soltar. E nessa primeira etapa do exercício, nós vamos pensar. Pensa em Jesus. Agora você vai pensar em Jesus na porta da sua casa. E você vai imaginar que Ele vai abrindo a porta e Ele vai entrando junto com você. Ele vai sentando junto com você no lugar preferido que você gosta de pensar, que você gosta de se sentir bem, quietinho. E agora você vai conversar com Ele. Você vai vibrar. O que você gostaria de pedir para Ele hoje? Vai pensando. Ele pensa na mesma velocidade que você. Ele sente na mesma intensidade que você. Vai pensando agora, vibrando pelas pessoas que você tanto ama. As pessoas que caminham de mãos dadas com você em todos os desafios. As crianças que te fazem sorrir naqueles dias que tudo parece perdido. Os animais que despertam a doçura nos seus piores momentos. E agora, olhando para Jesus, você vai pensar em você. O que você gostaria de curar espiritualmente hoje na sua vida? O que te faz acordar hoje e lembrar dele e vir até ele, sendo que agora ele está ali na sua casa, em frente a você? E olhando para Jesus agora, você vai se elevar, você vai agradecer. E vai agradecer porque você confia nele. E você sabe que mesmo que tudo que você pediu não aconteça do jeito que você gostaria,
vai acontecer da melhor forma, porque Ele te ama muito e Ele acompanha tudo o que acontece com você e dentro de você. E agora você vai novamente dar as mãos a Jesus, vai se levantar, vai passar pela porta e vai voltar aqui para o GESB. Vai abrindo seus olhos devagar. Vai voltando e vai sentindo toda a energia desse momento, vai guardando em você, para que o seu tratamento seja algo transformador, que você volte aqui na próxima palestra para curar outras coisas, mas com a certeza de que tudo isso já está sendo curado em nome de Jesus. E agora nós vamos falar a frase que nós falamos lá. É preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Vamos lá? É preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.